Muito bem. Então, nós estamos aqui, só vou dar uma introdução, porque como eu comecei a gravar, trabalhando aí um pouquinho o cérebro e a espiritualidade do adolescente. Então, como eu disse, nós fazemos essas interlocuções. Então, Ellen G. White ela vai dizer que a mente, aliás, o cérebro é um instrumento, uma ferramenta da mente. Então, a mente se apropria do cérebro para exercer o seu papel. Não é? O que é a mente? Esse é um tema complexo, é por isso que nós temos a filosofia da mente. Teologicamente, nós temos poucos subsídios para sustentar o que é a mente. Nós sabemos que existe a mente, né, que na Bíblia nós temos a palavra psique, né, ou psirre, que é a melhor tradução, né? Aliás, a melhor forma de pronunciar o termo psique é psirre, na verdade. Né? Então, quando você vê na Bíblia, você sabe que existe, que a psirre quer dizer a mente no contexto hebraico, aliás, grego, e no hebraico o nefesh, né? Nefesh hayah, que quer dizer alma, que é o ser vivo, né? Então, alma vivente, nefesh hayah, alma vivente, né? Então, em algum momento, a palavra psirre, ela não retrata a alma vivente propriamente dita, mas a mente propriamente dita. Então, a mente não está independente do corpo, porque a Bíblia diz que nós somos uma estrutura só, ok? Mas ela interage com o corpo no próprio corpo. Então não existe mente fora do corpo, mas a mente interage com o cérebro dentro do corpo. Então a alma vivente é uma totalidade onde nós temos essa interrelação. Não dá para entender isso de uma forma muito clara. É uma investigação teológica muito interessante que já tem perpassado a história. Mas é claro que aqui nós temos como fundamento bíblico em dizer que não existe algo que está além dessa dimensão humana. Então, a mente não sobrevive ao corpo. É isso que tem que ficar claro aqui quando a gente fala de mente, tá certo? Para não parecer que eu esteja defendendo aqui a imortalidade condicional da alma ou a chamada dicotomia, né? Nós entendemos que existe sim eu vou usar um termo técnico para isso, né? Um monismo. Então nós temos o dualismo, que é essa visão dicotômica, né? Pessoas que acreditam que a alma independe do corpo. Existe o monismo, em que as duas relações se interagem e elas só são válidas a partir dessa interação. Então nós, como cristãos adventistas, somos monistas. Mas nesse monismo existe uma característica dual. Dentro desse monismo nós vemos uma interrelação. Deu para entender? Então, é só para termos esclarecimentos aqui, tá? Muito bem. Nossa proposta ela vai caminhar justamente a partir desses pressupostos. Então, já vou lançar aqui. Deixa eu só pôr aqui no. Deixa eu ver se vai funcionar o esquema aqui. Já pôr para vocês de uma vez, né, o que a gente vai tentar trabalhar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o cérebro, adolescência e espiritualidade, não é? Então, é muito importante nós compreendermos o cérebro a partir dessa perspectiva que está implicada aqui na adolescência. Então, o cérebro, ele não se desenvolve, obviamente, você sabe bem disso, né? De uma hora para outra. Na verdade, o cérebro, ele é uma construção contínua, não é? Sempre existe uma reconstrução da configuração do aparato neuronal, ou seja, dessa circuitaria. Ela sempre se renova, ela sempre se modifica, tá certo? Então, esse aparato, né, que nós temos estrutural, ele é dinâmico, ele é muito dinâmico. Então, as percepções, as memórias, elas o tempo todo estão ali sendo renovadas, reconstruídas, sendo redirecionadas. Nós vamos chamar isso de neuroplasticidade, né? O cérebro ele é plástico. Há um tempo atrás acreditava-se que o cérebro, que os neurônios não se reproduziam, né? Hoje nós sabemos que não existe mais essa concepção. Os neurônios sim se reproduzem, se renovam, tá certo? O cérebro
ao contrário do corpo, é o que mais se renova e amadurece, no sentido de que ele não envelhece, a não ser, obviamente, ele perde sua vitalidade em função da própria estrutura orgânica de um modo geral. Mas o cérebro ele se renova o tempo todo, né? Isso é de uma beleza indescritível. Há um equívoco também, a gente já vai rompendo com esses equívocos, né, de que nós só usamos 10% da nossa capacidade cerebral. Isso não existe. Definitivamente, nós usamos todo o cérebro. Mas, considerando a nossa condição pecaminosa, nós estamos aquém daquela capacidade cognitiva que Adão e Eva desfrutavam, ou que os anjos possuem, não é? Se eles possuem uma mesma estrutura que a nossa, em termos de essência, né? Mas, então, são questões que precisam ser rompidas. Nós usamos o cérebro como um todo. É claro que há o nosso cérebro, em essência, a estrutura anatômica é a mesma, mas cada um tem uma performance cerebral diferenciada. Se você faz um exame de neuroimagem, pega meu cérebro com seu cérebro ou com o cérebro de outras pessoas, nós vamos ver que algumas áreas vão se diferir e algumas delas vão se destacar. Então, é muito importante a gente ressaltar esse aspecto, por quê? Porque quando a gente olha para o adolescente, a gente tem que entender que eles também têm uma performance diferenciada no seu cognitivismo, na sua sensibilidade, nas suas emoções, na sua personalidade. A personalidade se constitui através de um elemento carregado de genética, que implicam aí os temperamentos, não é? O temperamento, e também a estrutura que vai definir o caráter. E a soma desses dois aspectos, nós temos aí a personalidade. Então, o caráter ele é desenvolvido. O temperamento não, porque ele é fixado, ele já está pré-estabelecido geneticamente, hereditariamente, melhor dizendo, porque ele é denunciado. Se o hereditário é denunciado, o genético nem sempre é denunciado, né? Então, evidente que, considerando esses aspectos, a gente precisa definir o adolescente a partir de uma estrutura de personalidade, né, de uma dinâmica. E a gente não pode fixar o adolescente como se a vida do adolescente se limitasse somente à sua própria adolescência. O indivíduo ele tem um antes e um depois da adolescência. Isso também é outro aspecto que precisa ser considerado no nosso diálogo aqui. Tá certo? Mas vamos orar? Já trabalhei alguma coisa aqui, vou incluir aqui no meu tempo, tá? Mas não posso deixar de orar aqui e pedir a instrução de Deus para esse momento, ok? Senhor nosso Deus, nos abençoe para que nós possamos ter uma compreensão mais clara daquilo que nós desejamos, almejamos e anelamos para esse nosso encontro. Ajuda-nos a compreender teu plano, teu projeto, teu propósito para nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora eu me sinto mais confortável. Então, como eu disse, a gente precisa, e naturalmente eu não vou trabalhar aqui a questão da personalidade, não é meu objetivo aqui, mas ao definir um ser humano, nós precisamos defini-lo a partir dessa essência, né? Dessas variáveis que o constituem, ok? Isso é imprescindível para uma melhor interlocução e percepção dessa fase, dessa etapa, que é fundamental. Então, nós vamos caminhando aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Então, nós temos aqui a estrutura da personalidade. Ok? Eu vou só modificar aqui. Então, você tem o temperamento. Essa forma de compreender a personalidade de um autor chamado Robert Cloninger. Então, ele entende que existe no temperamento o aspecto de esquiva, o evitativo, tá certo? A busca por novidades ou exploratória, uma necessidade de recompensa e o elemento da persistência. Então, isso aqui nos difere, porque cada um tem uma escala de 1 a 10, cada um vai ter ali um parâmetro, né, já estabelecido decorrente de sua própria estrutura genética, ok? Então, existem pessoas mais evitativas, pessoas mais exploratórias. Pastor, será que eu posso modificar isso? Bom, considerando temperamento, não, mas eu posso trabalhar melhor aqui, ó, no caráter. Então,
graças a Deus, porque nós não somos frutos de um só condicionamento. Senão a gente já trabalharia aqui o chamado determinismo psíquico, né? Nós não somos determinados, graças à visão do elemento caráter. Ellen G. White diz que a única coisa que a gente vai levar para o céu não é o caráter, assim, daqui da Terra, né? O nosso caráter. E então a gente tem que desenvolvê-lo enquanto nós estamos aqui, ok? Então, o conjunto desses elementos tem-se, portanto, a personalidade, ok? Muito bem. Eu quero trabalhar um pouquinho só a ideia da embriologia, já que nós estamos falando de biologia, né? Observe que aqui nós temos, né, os períodos consideráveis aí de semanas, tá? Primeira, segunda, terceira, do desenvolvimento fetal, do embrião, né, para o desenvolvimento fetal, ok? Então, observe que o sistema nervoso central ele vai ser definido lá já para as últimas semanas, não é? É claro que a partir da terceira semana você já tem aqui, ó, a formação desse sistema. Aqui nós vamos ter, deixa eu só mostrar uma outra plataforma aqui para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver se eu coloco ela aqui que eu. Deixa eu ver aqui onde está. Está aqui. Então vejam bem, aqui nós temos o processo do desenvolvimento embrionário. Como eu disse, eu não vou trabalhar toda a embriologia aqui, mas a embriologia, quando já estamos aqui, depois de estar em nidação, da clivagem, módulo, etc., etc., nós entramos aqui, então, na fase embrionária, e aqui nós vemos, por exemplo, a chamada gastrulação. Essa aqui é a primeira etapa, né, da formação, da constituição do embrião, e aqui a gástrula implica a formação do sistema digestório inicialmente, né? Então, aqui os chamados folhas germinativos, ectoderme, mesoderme, endoderme, que forma ali a mesoderme, a endoderme e a ectoderme, né? Ou exoderme, né? Mas não é isso aqui que eu quero trabalhar com vocês, não. Eu quero trabalhar isso aqui, ó, a neurulação, que é o sistema nervoso. Na sequência, a gástrula, né? Depois da gastrulação, nós temos a neurulação. Então, que é a formação do sistema nervoso do indivíduo, né? Do ser humano. Então, você pode observar aqui que há um desenvolvimento. Esse desenvolvimento ele se dá a partir de um tubo, o chamado tubo neural, e aqui começa então a formação da espinha, né? Depois do cérebro, da espinha e do cérebro propriamente dito, ok? Então esse é o sistema nervoso central, que depois vai desembocar aí com o sistema nervoso periférico, não é? Beleza? Então, pronto. Isso aqui é só para a gente ter uma noção, tá? Então vamos voltar lá à temática. Então, depois disso aqui, nós vemos que há uma distinção. Então, aqui, como eu disse para vocês, do desenvolvimento do cérebro, você tem aqui o rodencéfalo, o mesencéfalo e o telencéfalo. E aqui que está realmente o cérebro, não é? Essa estrutura cerebral. Aqui o cerebelo, que é muito importante, especialmente na relação do equilíbrio, não é? No movimento, ok? Isso aqui já falei. Então, é interessante que quando nós estudamos, na biologia, nós estudamos os animais de modo geral, considerando aqui os mamíferos, os répteis, as aves, nós vamos observar que há algumas estruturas que são intercambiáveis, que se correlacionam. Então, o ser humano ele tem um sistema parecido com os répteis, ele tem um sistema que se assemelha aos demais mamíferos, daí alguns entenderem que existe aqui uma escala evolutiva, não é por isso que o ser humano ocupa aí o ápice, o topo, no aspecto cerebral, porque na visão evolucionista, a ideia de evolucionismo até é questionado. O termo evolucionismo é um termo que foi cunhado, mas não é um termo considerado adequado. Por quê? Porque a visão não é a de que sobrevive o mais forte, mas o que sobrevive o mais apto. Então, é aptidão da espécie.
né? Essa é a visão de aptidão. Se um animal, um organismo, ele consegue sobreviver ao contexto em que ele está inserido ali, ele pode sobreviver melhor do que nós, por exemplo. Uma bactéria acidófila, né? Ela lida bem com o ambiente ácido, é, termoacidófila, né? Aquela que convive também com elementos extremamente quentes. Nós não conseguimos. Então, ela está mais adaptada que nós. Essa é a visão do evolucionismo, né? É claro que eles entendem que isso aqui é um processo extenso de tempo. Nós entendemos que nós somos diferentes porque Deus já estabeleceu essa diferença quando nos criou. Mas existe sim uma relação compatível. A Bíblia também não nega essa compatibilidade, até porque nós viemos de uma mesma essência, o pó da terra, né? Os animais também vieram do pó da terra. Então Deus ele definiu alguns que ficariam nessa escala, outros ficariam aqui, outros ficariam aqui, um tempo só, ok? Então, nesse contexto aqui reptiliano, é a visão que a gente vai considerar assim, permita-me usar a expressão, mais instintiva, ok? Que implica mais a estrutura de sobrevivência. Nós temos aqui o sistema límbico, que já vai ter relação com as nossas emoções, não é? Então, é aqui que a gente vai encontrar o sistema, no sistema límbico, por exemplo, a amígdala cerebral, nós vamos ver depois, tá? E aqui, então, o neocórtex. Não é? No neocórtex aqui é que nós vamos ter aí a capacidade de raciocínio, especialmente essa parte da frente aqui, ó, de raciocínio lógico. Deixa eu passar aqui. Então, observe, né? Nós temos o aspecto instintivo da sobrevivência na estrutura reptiliana, o emocional, onde fica ali o sistema límbico, então o ato de sentir, etc., tal, característica dos mamíferos. Os mamíferos, então, eles estabelecem algum aspecto afetivo nas relações que se dão entre eles. Você não vai, se você cria, por exemplo, uma tartaruga, você cria um réptil, né, de modo geral, ele não vai estabelecer uma relação afetiva com você, porque ele não tem essa estrutura do encéfalo definida, não é? O sistema límbico definido como os mamíferos. Então, é natural que um gato, um cachorro, eles tenham mais essa relação sensitiva, esse compartilhamento, né, de relações com o ser humano. E, obviamente, o ser humano também se define nessas interações porque ele, a estrutura mora aqui, na sua complexidade cerebral. Então, essencialmente, o que nos difere dos animais está nessa capacidade, a capacidade de raciocínio e de refletir sobre as nossas emoções. Aí deixa eu falar uma palavrinha que é muito importante nisso aqui. Qual é essa palavrinha? A palavrinha aqui, que é muito importante, é alexitimia. O que é alexitimia? Alexitimia é a incapacidade de um indivíduo conseguir compreender suas emoções. Portanto, não consegue também lidar com elas. E há um momento na adolescência em que ele não consegue lidar com essas emoções. Portanto, ele vive um estado tenso de questões internas e isso gera o que nós vamos chamar a angústia, o sofrimento. Tá? Então, aqui nós temos, pensando na estrutura anatômica do cérebro, ok? É muito importante nós percebermos a maturação desse aparelho, dessa estrutura, que também vai ser um aporte para que a mente se estabeleça. Então, o cérebro ele está posto, ele é importante. E por que ele é importante? Porque ele, quanto mais desenvolvido, mais abrigo dá às informações. Então, vamos caracterizar a mente aqui como se ela fosse um conteúdo de informação. Eu, particularmente, tenho, nas minhas questões e demandas aqui, do ponto de vista biológico, mas considerando a filosofia da mente, particularmente, a estrutura que governa, que impera nas informações é o cérebro, aliás, é o neurônio, ou a célula, de um modo geral. Aquela parte do núcleo, onde nós temos ali o código genético, né? Nossas informações, todas depositadas numa cadeia que implica ali o nosso DNA, não é? Então, de nucleotídeos, né? E aí você tem o DNA, o RNA, mas no ser humano o DNA. Então, é ali que começa toda uma estrutura de informação e que, para mim, coordena todo o corpo.
Por isso que, a meu ver, a mente ela está implicada em todo o corpo. Temos aí a chamada psicossomática, não é? Uma outra área também que me deu base para a formação, porque quando nós compreendemos o ser humano como um todo, Ellen White vai dizer de que cada 10 enfermidades, 10 são decorrentes, aliás, 9 são decorrentes da mente humana. Isso quer dizer que há uma dimensão emocional, mental, que impera sobre o corpo e define o corpo. Então, muitas das mazelas que sofremos no corpo são primeiramente incutidas na mente, o cérebro, a mente, e isso leva para o corpo, se desvela, é denunciado pelo corpo. Então, a doença é o grito desesperado do organismo de que tem alguma coisa errada conosco. Se não tratamos bem da mente, nós corremos o risco de ter implicações significativas no próprio organismo. Isso aí é muito característico, por exemplo, com relação ao câncer. A maioria das... Não estou dizendo aqui que aspectos ambientais não têm sua contribuição significativa sobre o organismo e principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de um câncer. Mas o organismo ele produz células cancerosas todos os dias, e não são poucas. Mas o sistema imunológico, esse sistema imunológico é que dá suporte para superar essas células, eliminá-las do organismo. Quando o organismo, a mente, se encontra deficiente, o que acontece com o organismo? Ele deprime. E se ele deprime, ele perde a força para combater essas anomalias do organismo. Então, a mente é muito importante. O cérebro ele é importante porque ele é o aparato fundamental da mente. Então, quando nós pensamos nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, considerando aqui o desenvolvimento, a maturação cerebral, observe aqui que de adolescentes entre 12 e 17 anos, eles vão ter algum tipo de transtorno mental que vai estar implicado na ansiedade, por exemplo, não é? Então, é um percentual que grita, e aí a gente vê quanto das meninas são afetadas, o quanto dos meninos são afetados, tá? E como isso vai agir dentro do contexto da própria sexualidade desse indivíduo, ok? Então, aqui nós temos o processo de maturação desse cérebro. Observe que o cérebro de um pré-adolescente, aqui então, a gente tem uma escala, o vermelhinho menos maduro, ou seja, mais imaturo, tá? Mais próximo ali do roxo é mais maduro. Então, quando nós olhamos aqui uma criancinha de 4 anos, observe como é que está a região do lobo pré-frontal aqui, não é? O córtex pré-frontal. Ok? Nós vemos aqui que temos uma diferença gritante quando a gente olha para um jovem de 20 anos. Tá? A Organização Mundial da Saúde, segundo a doutora Rosana Alves, ela vai dizer que aos 21 anos, até os 21 anos, ainda pode se considerar um indivíduo como um adolescente. Porque não existe maturidade. Daí porque a gente não poder dimensionar a responsabilidade de um garoto que comete um desatino aos 16 anos e imputar uma penalidade como se ele já tivesse uma formação de adulto na sua estrutura cerebral. Então, é por isso que se discute muito acerca das responsabilidades, do ponto de vista do direito, que são cabíveis a um adolescente e do que não é cabível a ele. Tá? Então, por isso que nós temos essas discussões aí. Então, nós temos aqui essa estrutura aqui do sistema límbico, não é? Nós temos a hipófise, que é muito importante. Óbvio, né? Tudo aqui é muito importante, né? Mas quando a gente vai falar aqui, por exemplo, do hipotálamo, é crucial para esse desenvolvimento nesse aspecto da adolescência, porque aqui é uma produção violenta de hormônios, não é? Junto à hipófise, tá certo? E isso aqui vai gerar aí uma série de fatores que vão ajudar no crescimento, desenvolvimento físico, metabólico do indivíduo, não é? Uma das primeiras áreas a se desenvolver no cérebro é justamente o hipotálamo, que é responsável ali pela temperatura corporal. Por exemplo, a criança
no início, muitas vezes quando o hipotálamo ainda não está bem desenvolvido, ela tem que ir para a incubadora. Por quê? Porque a atividade que implica ali o termostato, né, do organismo ainda não está bem desenvolvido. E aí, às vezes, ele precisa do acolhimento. Esse acolhimento ele é necessário porque a oferta da mãe, a oferta de calor, ele acaba entendendo na sua relação com a mãe, ele vai entender o quê? Que aquele calor que ele precisa, ele é entendido, interpretado pelo cérebro como se estivesse substituindo o hipotálamo. Então, ele associa a função hipotalâmica com o acolhimento por parte da mãe. Então, você observa aqui que o adolescente ele está com essa partezinha aqui, ó, do cérebro ainda não consolidada. Ou seja, ele não pensa direito, ele não raciocina direito. Em contrapartida, essa parte aqui, o sistema límbico, onde você tem, por exemplo, a amígdala cerebral, não confunda a amígdala cerebral com a amígdala da garganta, né? Até porque se mudou o nome em 2005, agora não chamamos mais de amígdala na garganta, chamamos de tonsilas palatinas, né? Mas a amígdala, que tem um formato de uma amêndoa, né? Ela fica super desenvolvida. Então, por isso, a expressão da sexualidade, as expressões impulsivas, não é? As memórias deles são registradas a partir de relações intensas. E aí a busca por novidades, por experiências mais dinâmicas que promovam mais produção de adrenalina. Até porque na fase da adolescência, quando você compara o adolescente com a criança, você vai observar que há uma significativa diminuição da produção de dopamina. Quando a criança ela produz mais dopamina, o indivíduo produz mais dopamina na infância do que na adolescência. Então, para que haja um estímulo da produção do sistema de recompensa, o adolescente ele tem que viver situações intensas, de modo que se tem aí essa grande demanda desse conteúdo que nós vamos chamar aqui de dopaminérgico. Aí ele vai se aventurar mais, ele vai procurar mais desafios. É por isso que ele gosta mais de aventuras radicais, esportes radicais, skate, caiaque, alpinismo. E a criança, o adolescente, ele busca intensamente essas aventuras para que ele possa se constituir na sua própria identidade. Só que os pais não vão entender isso. E aí é muito importante a interlocução com os pais. O grande problema é que os pais não conseguem entender que eles ainda têm uma grande influência e um peso de responsabilidade na construção dessa relação, de modo que ele possa, porque de algum modo ele ainda precisa de alguém para norteá-lo, uma vez que seu córtex não está bem desenvolvido. O problema é que o adolescente ele vai procurar uma estrutura de identificação. Essa estrutura de identificação não é tão evidenciada na relação mais com os pais. Até então, na psicanálise, a gente vai chamar de uma relação edipiana, uma relação onde o afeto da criança, é depositado nos pais. Mas ele vai entender que agora é o que nós vamos chamar de castração, né? Que ele precisa construir uma relação de afeto que transcende a relação com os pais. E ele precisa entregar esse afeto para alguém. E esse afeto ele vai ser entregue a quem? Ao grupo que ele pertence. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se o grupo que o constitui supre a afetividade depositada nos pais, esse grupo vai determinar a sua conduta. Ellen G. White vai dizer que há misteriosos laços que agem nas mentes humanas, nas relações humanas. Então, esse adolescente, para ser aceito pelo grupo, se comporta como grupo. Aí nós temos um problema. Qual que é o problema? O problema é que nós, como pais, não nos dedicamos em saber exatamente como é o grupo em que esse adolescente pertence. E nós vamos observar, por exemplo, que nós não temos uma relação grupal consolidada na igreja entre esses adolescentes. Por quê? Porque essas relações elas acontecem uma vez na semana. Imagine agora que nem se estabelece porque não estão na igreja.
E qual é o grupo que vai demarcar a influência sobre esses adolescentes? O grupo da escola, o grupo da rua. Então, se você não estabelece, se esse adolescente não estabelece uma relação de identidade saudável com os companheiros da igreja, que têm uma visão, ou que deveriam ter uma visão compartilhada nesse sentido, ele vai se estabelecer, ou vai estabelecer sua referência com outras tribos. Então, por isso a importância de um clube de desbravadores. Isso é fundamental. Uma igreja sem um clube de desbravadores é ainda mais manca. E por que ela é ainda mais manca? Porque nós estamos entregando a nossa juventude às mãos de quem? Para quem? Se o clube ele é uma estrutura de identidade, o clube é uma estrutura demarcadora de valores, de moral, de conteúdo, para que esse indivíduo, esse adolescente, ele possa ter uma figura de autoridade e não uma figura autoritária diante dele. Ok? Então, nós precisamos avaliar, pensando toda essa conjuntura, esse contexto, de que maneira os pais podem ajudar os filhos a escolherem boas relações. Porque nós sabemos que existem essas deficiências no contexto eclesiástico. Então, eu preciso identificar as melhores relações para que o meu filho tenha uma estrutura de identificação onde ele possa ofertar o seu afeto. É interessante que na Constituição, deixa eu passar aqui, então, na Constituição do cérebro do adolescente, a massa cinzenta, e você tem aí o conteúdo a parte branca, né, do cérebro, que é justamente onde ficam as conexões neurais. Então, você tem o corpo do neurônio, tá certo? Né? E ali você tem, então, posteriormente, uma sequência que vai se estabelecer a partir de uma placa de gordura, que a gente vai chamar de bainha de mielina. Qual que é a função da bainha de mielina? Né? No corpo, ali no axônio, né? do cérebro, do neurônio. É o axônio. Eu não, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, que eu não gosto de falar sem uma referência para vocês entenderem, né? Eu acabei pagando que não era para pagar aqui, mas tá bom. Eu vou mostrar rapidamente aqui. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Depois eu mostro aqui para vocês. Mas o que é isso? Isso quer dizer o seguinte, que a bainha de mielina ela facilita a transmissão do impulso nervoso, dos impulsos. Então, a criança ela tem ela ainda não tem esse aparato desenvolvido, então a substância branca do cérebro ela ainda é muito lerda, vamos dizer assim, lenta, tá? Então, você vai jogar futebol, a coordenação motora ainda não é tão efetivada, né? Ela não sabe onde está indo a bola. Adolescente não, é 100 vezes mais esse processo. Então, ele já consegue identificar os atos reflexos, né? Os arcos reflexos, todos eles são bem concatenados. Então, a partir daí, nós vemos que existe uma produção muito intensa de informações, de assimilação de conteúdo, de motricidade. Eles são muito elétricos, literalmente muito elétricos. Tá? Então, eles precisam ser supridos nessa demanda. Outra coisa, como eles estão descobrindo essa ferramenta que é o cérebro deles, o sistema, o córtex pré-frontal, embora não amadurecido, mas ele está se desenvolvendo. Então, a sua matriz religiosa não é mais tão dependente dos pais, porque ele agora passa a criticar a sua fé. Pastor, isso é ruim? Não, claro que não. Porque a Bíblia diz que a fé ela tem um conteúdo racional. A palavra pistes, no grego, quer dizer confiança. E confiança se estabelece a partir de relacionamento. E relacionamento se estabelece a partir de uma construção lógica de pensamento. A confiança se dá porque existe uma estrutura lógica por trás.
Então, a fé ela tem um fundamento racional. É nesse momento em que o adolescente vai se definir. Ele vai questionar sobre a existência de Deus, ele vai questionar sobre as ações de Deus, a maneira de Deus agir. Isso não implica necessariamente um ateísmo. Os pais precisam dar conta do recado em não recriminar o filho por essas demandas, mas ajudá-lo a encontrar as respostas. Por haver uma produção metabólica muito grande, o organismo está sofrendo um metabolismo muito intenso. Então, é natural, por exemplo, que o adolescente ele durma mais tempo, porque é muita energia sendo implicada, uma demanda energética muito grande. Então, quando o adolescente dorme, ele dorme por quê? Porque o cérebro está ali num processo de construção. Então, toda energia tem que ser canalizada para o desenvolvimento do cérebro. É por isso que eles dormem muito. Isso não quer dizer que eles não tenham que ser submetidos a disciplinas e às regras, mas é importante que os pais tenham compreensão de que isso é parte da natureza, da fisiologia, da biologia nesse momento, nessa fase do indivíduo. Então, é um processo que vai se desenvolvendo para que nós possamos ver no adolescente uma maior consciência do outro, uma relação de empatia. É interessante que nesse período aqui, na verdade, eu não sei quantos aqui já ouviram falar dos neurônios espelho, né? Os neurônios espelhos eles são fundamentais porque implicam a dinâmica da linguagem, a dinâmica do comportamento. A criança, ela se espelha no seu progenitor. A fala, por exemplo, a criança, a linguagem se estrutura a partir da maneira como os pais conversam com a criança. Quanto mais existe essa afetividade, por exemplo, o pai ele tem um grande peso no vocabulário do filho. Eu falo pai, né, progenitor aqui do sexo masculino, né? No vocabulário, na riqueza do vocabulário, do acervo léxico, né, da criança. Então, essa interação, a linguagem é o meio pelo qual nós nos interagimos. Então, o neurônio espelho, ele tipo que ele copia essa informação e traz para o indivíduo. Isso também é levado no contexto da adolescência do indivíduo. Então, é um processo que precisa ser respeitado, mas essas implicações elas vão se manifestando ao longo dessa construção do aparelho psíquico e também da estrutura neuronal desse adolescente, ok? Só por curiosidade, outra informação interessante, inclusive uma brasileira chamada Suzana Herculano, uma neurocientista, bióloga de formação, neurocientista na sua pós-graduação, seu estrito sensu. Ela, em suas pesquisas, descobriu a quantidade realmente de neurônios que nós temos no cérebro. Não é 100 bilhões, mas 86 bilhões de neurônios, com trilhões de conexões. Trilhões de conexões. Aqui, falando sobre os neurônios espelhos, aqui nós temos, então, células nervosas acionadas pela observação de comportamento dos outros. E atinge sua quantidade máxima aos 13 anos. Por isso, cresce a disponibilidade para seguir a preferência do grupo. Então, porque eles copiam. Quando eu vejo isso aqui, e Ellen White fala, misteriosos laços que unem as mentes humanas. Hoje, a neurociência consegue dar resposta a essas demandas, através, por exemplo, dos neurônios espelhos. Né? Então, a afetividade ela está implicada nesse contexto. Ok? São períodos de fortes emoções. Por quê? Porque a amígdala cerebral está em um estado de hipertrofia. Então, eles querem aventura, eles querem adrenalina, porque é isso que busca a amígdala nesse período. E isso aqui ativa o circuito de recompensa. Então, quando a gente vai falar sobre os vícios, e aí a gente vai falar de pornografia, a gente vai falar sobre músicas, games, televisão, não é? Bebidas, a fase das descobertas, então muitos aqui procuram nas interações sociais também, como eu disse, a escravidão do grupo, né? Eles ainda não têm uma autonomia bem definida e precisam da aceitação do grupo e aí se deixam levar pelo grupo. E aí que entra o risco dos vícios, as curiosidades. Tá? Então,
a gente já se diz que um hábito só pode ser mudado se ele for substituído. Então, eu preciso ofertar, como pai, opções para que o meu filho adolescente tenha hábitos saudáveis. E esses hábitos que também aguçem o seu sistema dopaminérgico, para que ele tenha prazer, sensações prazerosas, sem comprometer sua identidade, sua personalidade, sua constituição como indivíduo, sem se tornar escravo de mecanismos ou de elementos que possam trazer prejuízo à sua constituição fisiológica, anatômica e mental, ok? Então, a gente pode, sim, aguçar os nossos filhos a proporcionar-lhes prazer, orientá-los também da dimensão do prazer. Porque, por exemplo, a comida pode ser também algo viciante, mas ele vai deixar de comer por causa disso? Não. Então, ele pode jogar videogame? Pode jogar videogame, mas estabeleça as regras. Mostra para o filho, olha, filho, você vai ter de hora tal a hora tal para jogar videogame. Então, isso aqui se torna um elemento demarcador. Ele vai saber que ele pode usufruir daquele prazer, mas sem se tornar escravo daquele prazer. Agora, como eu disse, um prazer que possa proporcionar crescimento. Se eu entender que o game ele pode ajudar, por exemplo, no desenvolvimento cognitivo, nas aptidões matemáticas, na desenvoltura da dinâmica para lidar com problemas, então o jogo ele é bem-vindo. Basta entender qual é a dinâmica do jogo, saber que tipo de jogo que ele tá vendo. Isso implica uma relação de diálogo. Pai e filho têm que estar dialogando o tempo todo, disposição para ouvir o tempo todo, ok? Então, queridos, aí está o sistema dopaminérgico, eu falei um pouquinho sobre isso, né? Existe um lugarzinho aqui, assim, nessa região do cérebro, que é o núcleo accumbens, que é justamente o lugar onde se tem intensamente essa vivência do prazer e que faz interlocução entre essa parte aqui, que a gente vai chamar... Vocês conseguem ver minha seta e a setinha do mouse? Ah, ok. Então, essa região aqui, que eu falei, que é o córtex pré-frontal, na verdade, o córtex é a camadinha, né, que fica ali, a parte cinzenta, é justamente aqui que tem essa dinâmica. Aqui tem uma série de divisões, a parte moral, a parte lógica, toda ela é constituída aqui, ó. Tá? Então, aqui existe a interlocução com a parte afetiva, emocional. Você tem um lugarzinho também chamado aqui de hipocampo, onde ficam as memórias prolongadas, né? As memórias de longo prazo, elas são guardadas justamente nesse lugarzinho, tá certo? Bom, então aqui está o circuito de recompensa, como eu disse, né? As funções das vias dopaminérgicas, aqui o núcleo accumbens, tá certo? Nós temos aí gratificação, prazer, euforia, está em espanhol aqui, mas função motora fina, compulsão e preservação, tá certo? E aqui, então, nós temos nas regiões que a gente chama de serotoninérgicas, ou seja, a serotonina, que vai ser ali, no caso, o inibidor, para dar uma sensação mais de temperança, tá certo? No processo de memória, de sono, de cognição, tá? Então, existe aqui todo um aparato bem arregimentado para trazer equilíbrio ao organismo, tá certo? Então, em termos gerais, o que a gente precisa entender aqui, como meu tempo já se esgota, daqui porque que eu falei sobre a questão da culpa, não é, que envolve aqui o aspecto do direito, não é? Até onde isso vai se justificar, até onde isso não se justifica, tá? Mas existe sim uma diferença, nós percebemos isso daí, a questão da espiritualidade, e aí a gente vai observar que a espiritualidade ela pode substituir, se ela é bem implicada. Se o adolescente entender o poder da espiritualidade, de uma vida religiosa centrada, essa vida religiosa centrada que estabelece novas conexões neuronais nesse aparato neurológico, tá certo? Ele pode substituir coisas que vão trazer prejuízos, como jogos de azar, drogas, né? E até músicas que possam, de alguma maneira, afetá-lo no comportamento. Da importância dos pais investirem nas músicas da igreja,
Né? Há alguns assim, mas esse tipo de música aqui não é adequado. Depende, né? Claro que a gente tem que entender que a performance do adolescente é outra, a dinâmica do adolescente é outra. Ele vive uma vida mais ritmada, então ele quer uma música mais ritmada, com mais batidas, ok. Mas ensinar o adolescente a lidar com essas questões, ele vai evoluindo, ele vai descobrindo que ele não precisa de toda aquela intensidade para viver as suas experiências. E a música vai dando esse direcionamento para ele, ok? Mas é por isso que o adolescente ele gosta muito das batidas do rock, dos pancadões do funk, não é? Por quê? Porque são batidas. Isso impacta o cérebro, isso traz produção de dopamina para eles. Se você aguça a espiritualidade dele, através de músicas da igreja, você pode modificar o foco e trazer saúde mental para ele. Estou só trazendo aqui alguns exemplos nesse sentido, ok, queridos? Então, como a gente fala aqui de vida espiritual, o que está em jogo na dinâmica cerebral que vai fortalecer essa conexão com o sagrado, né? Com o transcendente? Um grande aspecto que demarca isso daqui é o lobo frontal. Mas lembre-se, o lobo frontal do adolescente ainda está em desenvolvimento. Aí você tem uma parcela aqui de funcionamento dessa parte de trás do cérebro, que nós vamos chamar de trás mesmo, é o lobo occipital, né? Que é onde fica aqui as imagens, que faz conexão com os olhos, né? A percepção visual, as lembranças, tudo vão sendo registradas aqui de algum modo, ok? As lembranças visuais, né? Que tem conexão com o sistema límbico também, ok? Mas essa parte parietal aqui, né? Aqui é que a gente vai observar que o cérebro vai se acalmar para que haja uma conexão mais profunda quando você ora. Agora, se você não ensina seu filho a ter uma experiência de oração, não se preocupa com o culto diário, de levar o seu filho a ter uma experiência consagrada, dificilmente ele vai ter essa, eu digo a criança, dificilmente ela vai querer ter essa experiência na adolescência. Então, é muito importante o pai participar nesse processo, porque não é natural em nós, ok? Enfim, queridos, aqui eu trabalhei rapidamente esses conceitos, até porque realmente o tempo agora já se esvaiu, tá certo? Vou dar liberdade agora para vocês fazerem as suas perguntinhas, tá ok? Eu estou sem... Deixa eu só diminuir isso aqui. Deixa eu ver se temos algumas perguntas. Não, não temos aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem algum questionamento? Já vai entrando as perguntas? Já estou entrando nas perguntas. Já? Uhum. Eu estou com uma pesquisa aqui, fala assim que 95% dos nossos pensamentos, emoções, das emoções, elas que impulsionam as nossas tomadas de decisão. Sim. Com relação a consumo, então, olha, você vê, 95%, elas que impulsionam. E aí, enquanto você falava, eu ia formular melhor antes, mas eu estou formulando agora, tem uma paciência. Tranquilo. Então, isso quer dizer, e aí a gente tem muito costume, os nossos cultos, por exemplo, eles são bem racionais, muito racional. E a gente tende também a ter tudo muito racional. Os ensinamentos, a Bíblia, toda a nossa doutrinação ela é muito, muito racional. Como que dá para equilibrar isso se a gente tem, especialmente o adolescente também? Se ele vai mais para o lado da emoção, será que isso também não pode ser um problema para ele, para os gostos dele com relação à religião? Sim, é um grande problema. Daí porque nós precisamos, no culto, na liturgia, fazer um jogo de equilíbrio. A importância do louvor para o jovem, o quanto isso o afeta, impacta as suas emoções e o converge para os sentimentos. Porque o que são as emoções? As emoções são
a bioquímica em ação no organismo. Agora, o direcionamento que você vai dar a essas emoções, nós vamos chamar de sentimentos, porque aí entra o aspecto cognitivo. Então, se eu implico as emoções na hora do culto, e essas emoções são direcionadas para a cognição, para a razão, então eu aproveito esses dois elementos para gerar memórias, e boas memórias. E isso vai gerar também prazer, porque toda vez que o adolescente ele chegar na igreja, ele foi impactado no seu primeiro momento. Então, a gente não pode esquecer, tem gente que acha que o ser humano é só racional, né? Por que as outras denominações aí, de algum modo, elas têm um alcance maior à juventude? Porque o culto, só que aí eles já extrapolam, eles vão demais para o êxtase, né? Extrapolam no êxtase. E aí entra o conteúdo dopaminérgico, né? É uma substituição, ainda assim, mais viável do que ficar ali na bebida, em outros tipos de vícios, né? Porque aí ele vai querer ir para a igreja. Ele vai para a igreja porque gosta daquele momento da igreja. Só que eles oferecem demais e aí eles ficam atrelados àquele tipo de situação que também é viciante. Então, tem que haver o jogo do equilíbrio no sentido de pegar essas emoções e direcioná-las à preservação da memória de modo que o cognitivo seja afetado. E eles possam guardar isso para si como algo muito prazeroso. Aí eles vão ter uma experiência com o sagrado legitimada ali no corpo. Então, as emoções, elas fazem parte da adoração. A gente não pode esquecer disso. O que não podemos é deixar que a emoção aflore de tal maneira que eles não consigam estabelecer um vínculo com o córtex pré-frontal. Né? Que eles precisam racionalizar essas emoções. E a partir desse pressuposto, na relação com Deus, eles descobrem, puxa, Deus me preenche nisso. A igreja me preenche nisso. Então, eu não preciso de outra coisa para ser suprido. E aí é melhor que eles fiquem viciados em Deus, né? Mas sua pergunta foi muito boa. Alguma outra pergunta, queridos? Eu estou aproveitando aqui o material do pastor Adolfo Soares, que eu achei muito interessante. Ele vai falar sobre esse aspecto da espiritualidade. E aqui ele faz algumas sugestões interessantes, né? Então, ele diz assim, relacionar-se pessoalmente com Deus é algo que cada pessoa deve decidir por si mesma. Religião não pode ser forçada. A gente tem que dar direito de escolha. Deus nos criou assim. Não seremos nós que iremos coagir, forçar a barra com os nossos filhos. É claro que a gente tem que dar as coordenadas, orientar, mas eles terão que fazer a escolha deles. Tá certo? Tem muito filho que se revolta, adolescente se revolta com a igreja, por quê? Porque a construção de identidade religiosa não foi bem estabelecida no lar. E, às vezes, por não ter sido bem estabelecidas no lar, os pais querem forçar essa estrutura para a igreja. E a igreja não dá conta do recado, porque a educação é lá no lar. Não estou querendo aqui tacar pedra nos pais, não. Eu só quero aqui fazer com que cada um de nós reflitamos de que maneira nós estamos refletindo Deus em nosso lar. Porque a constituição da identidade do sagrado, ela primeiro é demandada a partir da relação com Deus. Tá certo? Então, a Vânia fez uma pergunta aqui, como ajudar a igreja a entender o lado dos adolescentes? Vânia, esse é um grande desafio. Tá? A Ellen, que faz parte do mesmo ministério que eu aí no meu contexto como pastor ali, né, no pastorado, e a gente enfrenta um grande desafio hoje. Isso me preocupa. Mas para a gente investir bem nos nossos adolescentes, a gente tem que começar primeiro com as nossas crianças. Tá? Elas precisam ter uma visão de nicho, de ambiente que ele seja o seu lar. A igreja precisa ser o segundo lar para esse adolescente. E aí a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Eu acredito que nós precisamos amadurecer muito ainda nesse sentido, sabe, Vânia? Com relação à postura da igreja frente aos nossos adolescentes, de um modo geral e em linhas gerais. Infelizmente, ainda temos uma grande deficiência numa estrutura que possa dar um aparato mais sustentável. A gente tem os desbravadores que nos ajudam numa parte da adolescência, mas depois aí entra o Ministério Jovem. Só que no Ministério Jovem a gente deveria ainda dividir uma parte dessa dinâmica do Ministério Jovem para os adolescentes, uma espécie de sociedade para adolescentes. O Manual da Igreja trabalha essa questão.
uma sociedade para adolescentes. E tem que ter um despertamento da consciência da igreja nesse sentido aí. Pois sim, Hélio. Ainda neste tema da consciência assim, da liderança, eu acho que seria importante a gente, quem é líder aí, não desistir disso. Felizmente, a cultura ela pesa muito e a gente precisa fazer isso que o pastor falou anteriormente, procurar um equilíbrio. A gente tem ali as músicas, o lado da música, a parte antes da pregação, é uma parte que ela pode ser um pouco mais emocional. E aí tem aquela, como eu acredito, a gente já vai ter ali 1 hora de pregação. A gente pode ter este preparo para a pregação de uma forma sem extrapolar, mas de uma forma mais emocional. Tal. E às vezes a gente tem essa dificuldade de negociar isso com o pessoal da música, que acha, não, a gente tem que atender as músicas X para os idosos, tudo. A gente precisa repensar isso, porque a gente não tem só o público X. A gente enfrenta um conflito de gerações, né? A gente enfrenta um conflito de gerações dentro da igreja. É por isso que é importante um culto para jovens. Agora mesmo, às quartas-feiras, eu estou fazendo culto só para os adolescentes, porque eu sei que a estrutura litúrgica, a dimensão litúrgica, aliás, dos adolescentes, dos idosos, né? A estrutura de compreensão da liturgia dos idosos é diferente, então a valoração é diferente. É por isso que os idosos vão dizer, não, mas que culto enjambrado, não tem característica de saber. Por quê? Porque eles assimilaram aquilo como cultura eclesiástica, e vamos repreendê-los porque eles pensam dessa maneira. Então, há momentos em que realmente, não é que eu não sou apologista do culto intencional, né? Que o culto é para Deus antes de tudo, mas a linguagem da expressão do adorador ela é distinta. E é por isso que temos que ter, por exemplo, um culto que tem uma característica mais jovial, porque na relação cultica, o adorador também se oferta. Para isso, ele precisa ser impactado nessa relação de adoração. E o que vai impactá-lo é uma estrutura litúrgica que consiga alcançá-lo. Se a gente não tiver essa estrutura litúrgica, a gente não vai alcançar a mentalidade desses jovens, especialmente os nossos adolescentes. E aí nós teremos um escape. Né? Qual será o escape dele? Ou eles vão lá para balada, ou eles vão lá para outro cunho religioso, porque é mais agradável. Você pode bater palmas, você pode ter êxtase emocional. E isso gera, de alguma forma, um prazer que ele não vai querer negociar, se a igreja não consegue ofertar. Então, a gente precisa trabalhar o equilíbrio, a justa medida. Ofertar para ele o que é importante, porque tanto o emocional quanto o racional é importante para a vida cultica dele. Não é? Ok, queridos? Deixa eu ver mais aqui, só apresentar isso aqui. Então, no que diz respeito a assuntos espirituais, os conflitos adolescentes podem ser em 3 aspectos. De fé, tá certo? O estilo de vida, né? Aí entra a questão da vestimenta, vestuário, ok? É outro grande problema que nós enfrentamos, porque nós queremos parametrizar o comportamento do jovem através da vestimenta. Estou querendo dizer aqui que a gente tem que banalizar esse aspecto, ok? Mas o vestuário está muito atrelado à identificação que ele tem com a figura do pai. Que pai? O pai dos céus. Quem é que traz a visão de pai? Os pais da terra. A relação de mais semelhança. O filho, no início, ele vê o pai dos céus através dos pais da terra. Então, o que você é para o seu filho define muito o que Deus será para ele. Se a sua relação com Deus for intensa, a relação dele também, na referência que ele tem, lembre-se dos neurônios espelhos, lembre-se do complexo de Édipo, lembre-se dessa estrutura que existe, que precisa ser preenchida, ela toda é vista em você, pai, em você, mãe, para que ele possa olhar para Deus e dizer, esse Deus ele é real, ele é concreto, porque meu pai vive isso, minha mãe vive isso. Então, aquela ideia, não faça o que eu faço. Aliás, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona para a criança, tampouco para o adolescente. Não é? Agora, é claro, nós não podemos aqui também criar uma angústia nos pais e dizer, não, agora eu estou lascado. Não é? Como é que eu vou refletir esse ideal? Nenhum de nós conseguimos, de fato, preencher todos esses requisitos. É aí que Deus supre as nossas necessidades por meio de seu Espírito. Mas existe uma participação. Deus nos colocou como participantes nesse processo que a gente vai chamar de educação. Tá ok?
Então, o que a gente tem que fazer? Apoiar o adolescente, manter uma amizade com ele, ouvi-lo especialmente. Há momentos em que você tem que sentar e só deixar ele falar. Ele precisa expressar angústia. E você não tem que recriminá-lo por isso. Você tem que ouvi-lo, ajudá-lo a dar um norte. Às vezes, só de ser ouvido já é o suficiente para ele. Entende? Então, é muito importante, quando ele chegar e dizer assim, não sei se acredita em Deus, ou será que a Bíblia está correta? Não assuste com isso, ele está buscando respostas, tá certo? Isso indica que o adolescente está envolvido com as questões de fé, senão ele nem mencionaria a respeito. Então, ele precisa levantar questionamentos sobre esse aspecto. Então, se ele não demonstra um pouco de resistência às questões relativas à fé, é provável que o coração dele não esteja verdadeiramente envolvido nos assuntos espirituais. Ou seja, a preocupação é a indiferença, é o descaso. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Então, faça perguntas. Né? Descubra quais são as perguntas que estão preocupando o seu adolescente. Né? Por que está preocupando você? Desde quando isso tem preocupado? Essas são as perguntas que precisam ser feitas. Né? Por que isso deixa você preocupado? Ok? Comente com o adolescente a respeito de como a fé age na vida real. Não é? Então, ele precisa de conteúdo pragmático, prático, tá certo? Não adianta ficar só teorizando a questão, ele gosta de ação. Então, por quê? Porque essa é a característica do adolescente, tá? Então, insista para que o adolescente vá à igreja com a família. Então, não deixe o seu filho se perder, porque é natural que ele seja indiferente, que ele queira viver outros momentos, e ele queira investir suas energias afetivas, emocionais naquilo. Mas mostre para ele que a igreja também pode suprir essas demandas de uma forma muito mais saudável. Ok? Então, se o adolescente for acusar de forçá-lo a engolir Deus e as coisas da igreja, não caia nessa. Às vezes ele faz pressão, mas mostra para ele que você ainda é o seu tutor, que você ainda tem a sua responsabilidade sobre ele, que ele ainda precisa acatar as suas orientações. Ok? Então, queridos, temos muitas coisas aqui que não dá para ficar trabalhando aí, mas depois eu indico aí a página onde encontrei, vou postar aqui para vocês visualizarem melhor aí todo o conteúdo aí do pastor Adolfo Soares, tá? Não é meu, como eu disse, ok? Então, vou compartilhar porque está lá na internet, amém? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Pastor, você não acha que, diante da importância da formação espiritual dos adolescentes, os líderes desbravadores das crianças e adolescentes não terem formação e treinamento específicos? Hoje vejo que muito pessoal responsáveis são tão adolescentes como os membros, aliás, como os mesmos. Aí é um angu com caroço, né? Eu acredito que é importante, sim, uma voz de experiência, uma voz de confluência. O Ministério, o Clube de Desbravadores, para quem entende o Clube de Desbravadores como uma estrutura mais ampla, vai entender, vai perceber que tem sim a associação, ela oferece curso de treinamento para conselheiros, para líderes, tá certo? Então, do ponto de vista técnico, para compreensão da formação dos adolescentes, a igreja, o Clube de Desbravadores como uma estrutura mais ampla, tá? O departamento oferece sim esses instrumentos. O grande problema é que os nossos líderes não querem se comprometer. Não estou dizendo aqui, nem quero generalizar, que fique claro, porque temos líderes comprometidos. Mas muitos deles querem só o oba-oba. Esse é o nosso grande problema. Querem muito do aspecto festivo do clube, mas pouco do aspecto do comprometimento. E aí a liderança da igreja precisa se antenar para verificar, e aí entra a comissão de nomeações, né, a liderança local, para fazer uma filtragem, uma sondagem, uma análise da postura e da conduta desse indivíduo, se ela é adequada para instruir essa juventude. Mas que a estrutura como um todo oferece isso, eu posso assegurar que oferece. Tá certo? A Vânia fez outro comentário posterior aqui, né? Porque aqueles mais tradicionais não entendem isso. Ela menciona aqui como distrital desbravadores em Betim, não é? Infelizmente é aquilo que nós compreendemos. Tati, valeu aí
pela sua menção aí, tá certo? Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa, querido? Já vamos encerrar? Alguma outra pergunta? Ok. Então, nós já vamos encerrar, tá? Quero agradecer vocês aí por participarem conosco numa manhã de domingo. Não é? Imaginava que teríamos um público menor mesmo por causa do contexto. Ok? De qualquer forma, eu vou estar disponibilizando aí para vocês lá na nossa página do Teoreca Science. Vou digitar aqui de novo para que vocês possam ver lá depois, ok? Mas que Deus os abençoe a todos, que tenhamos aí uma consciência e uma preocupação mais viva, né? Quero encerrar aqui, depois de todas essas séries que tivemos aí de seminários, com gratidão a vocês que participaram, cada um deles, e deixar claro para vocês que nossa intenção aqui é realmente dar-lhes suporte, esclarecê-los. É claro que um momento ou outro eu fui um pouco exaltado no sentido de puxar a orelha, mas não queremos aqui recriminar. A gente sabe que é um desafio mesmo, não só para nós, pais da igreja, mas até no contexto lá fora, talvez mais desafiador ainda, tá? Mas é uma fase extraordinária da vida e eles precisam aproveitar isso. Aproveita seu filho adolescente, não coloca isso como obstáculo nem para si nem para ele. Mostre que a adolescência é uma etapa linda da vida, onde ele pode fazer maravilhosas descobertas, tomar grandes decisões. O que ele precisa é de uma bússola para ele seguir no caminho certo. E aí você precisa, pai, mãe, se comprometer com sua vida espiritual. Infelizmente, hoje eu vejo muitos pais despreocupados com isso. E aí chegam até a gente pedindo socorro. Mas por quê? Porque, infelizmente, fracassaram lá atrás. E aí a gente não pode fazer muita coisa mais por eles. Porque já foi estabelecido um padrão de comportamento que é difícil mexer na personalidade. É difícil de mudar o caractere. Mas, mesmo assim, como nós temos visto aqui, ainda é possível. Não estou dizendo que é impossível. Meu Deus, agora não tem mais jeito para o meu filho. De maneira nenhuma, queridos. A adolescência é a segunda oportunidade dada a Deus, por Deus a nós, para ajudarmos nossos filhos a se reencontrarem. Então, vamos aproveitar quem está vivendo essa experiência para que não se distancie de seu filho. Agora é hora de se aproximar. Mas você precisa aprender um pouquinho da linguagem dele. Entenda um pouco mais a linguagem do seu filho. E isso vai ajudar nessa interlocução. Então, reforço minha gratidão a todos que participaram, especialmente aos nossos palestrantes. Que Deus abençoe a todos. Eu vou pedir a Tatiane. Tatiane, por favor, faça essa oração final para a gente, senhora. Sim, oremos. Querido Pai Celestial, estamos imensamente gratos a Ti por termos, Senhor, aprendido muito, Senhor, através do conhecimento que o Júnior veio, Senhor, explanar para nós. Te agradecemos, Senhor, por ter pessoas capacitadas, que o Senhor capacita, né? Para nos orientar, para nos ajudar como pais, a orientarmos, Senhor, e ajudarmos nossos filhos. Uns que já estão pré-adolescentes, outros já estão adolescentes, a ajudar-nos a conduzi-los, Senhor, no Teu caminho. Abençoa cada um aqui que estiver presente, abençoa cada familiar, a cada adolescente, Senhor, que necessita da sua ajuda, necessita de ser conduzido, Senhor, no Teu caminho. Dá-nos, Senhor, sabedoria, paciência, discernimento, Senhor, como bem o Júnior disse, de saber ouvir nosso adolescente, não julgá-lo, não acusá-lo, mas sim estarmos dispostos, Senhor, a ajudá-lo. E como igreja, como liderança também, Senhor, dá-nos também, Senhor, essa capacidade, essa perseverança, esse discernimento, principalmente aos líderes, dos doadores, ao Ministério do Adolescente, ao Ministério Jovem, Senhor, que o Senhor possa usá-lo, Senhor, que eles possam ter a mente aberta para conhecer, Senhor, a cada adolescente. Fique conosco, nos dá um ótimo dia na Tua presença. E obrigado, Senhor, por essa oportunidade de termos participado dessas palestras tão maravilhosas, tão grandiosas, Senhor, que nos fez aprendermos mais de Ti, aprendermos mais, Senhor, além do que nós ainda não conhecíamos. E graças a Ti, essa oportunidade que o Senhor nos deu, através do Júnior, da Yolanda, da Renata, da Ellen, da Elisângela, nós tivemos
essa oportunidade, Senhor. Esse belíssimo aprendizado. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meu povo, um beijo para vocês, minha gratidão, que Deus abençoe. E aí já estamos estudando novos encontros para trabalharmos aí com vocês. Se preparem, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para todos vocês. Beijo, tchau. Tchau.